eles estavam diante de uma terra que eles puderam ver, esses espias, esses príncipes dessas tribos puderam chegar para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos e dizer: olha, o lugar é tremendo, o lugar é maravilhoso. Deus realmente cumpriu com o que ele nos havia prometido. Mas será que é isso que eles falaram? Vamos continuar aqui. Aqui nós vimos dois tipos de crente. Aqui a gente vai ver os pessimistas e também os otimistas, certo? Primeiramente, os pessimistas. Eles fazem o quê? Eles dão as notícias. Ou seja, é daqueles que eram pessimistas, já chegaram logo tomando a frente da situação, trazendo já o que eles tinham visto. E aí olha só o que diz, ó: contudo o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grande. Vimos também ali os filhos de Anak. Esses filhos de Anak, eles traziam terror e medo sobre as pessoas, que eles eram homens de guerra, grandes guerreiros gigantes, homens de um porte físico tremendo, homens que manuseavam suas armas com muita habilidade. Está em Números 13, no 28. Ó, esses pessimistas, eles conseguiram o quê? Eles conseguiram envolver o povo numa grande discussão. Veja bem, amados, a situação quando nós deixamos de ouvir o nosso líder e vamos dar ouvido a quem não devemos. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles chegaram, relataram tudo de negativo que tinha. E ali o que acontece? Ali o diabo foi trabalhando no meio daquela conversa. O diabo foi encontrando brechas para entrar, para desmotivar, para desanimar, para jogar o povo para baixo. Olha, vamos cair na realidade. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? As pessoas não oram, as pessoas não têm o dom de desenvolver sua vida espiritual e fica tentando arrumar argumento para apagar o fogo de quem está falando pela fé, para quem está falando espiritualmente, para quem tem uma visão de Deus, para quem anda segundo a palavra de Deus. Por isso que é muito ruim quando você vai compartilhar teus sonhos com quem não sonha. Quando você vai compartilhar as tuas bênçãos com pessoas derrotadas, que aí você vai encontrar invejosos, gente para te jogar para baixo, gente para vir dar opinião contrária, gente para te afastar de Deus, te afastar do propósito de Deus, te afastar das bênçãos de Deus. Se a gente não tiver verdadeiramente ligado no Espírito Santo, a gente comete erros como esses espias cometeram. E aí o que acontece? Em vez da gente ouvir uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa de Deus, uma pessoa com experiência, uma pessoa de raiz, a gente começa a dar valor a pessoas das quais a gente não tem esse vínculo, que não nos conhece, que não nos acompanha. Hoje a gente vê, sabe o que? Muito isso na vida dos filhos. Filhos rebeldes que não dão ouvido ao pai, que não dão ouvido à mãe, que acham que sabem mais do que seu pai, mais do que sua mãe. E aí o que acontece? Hoje a gente vê eles aí apanhando, o diabo batendo, judiando devido às suas rebeldias. Do filho, você precisa honrar teu pai e tua mãe. A palavra do Senhor lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 1, nos ensina que nós devemos honrar pai e mãe para que se prolongue os nossos dias sobre essa terra. Se você quer viver muito tempo nesse mundo, se você quer viver uma vida de bênção, se você quer viver uma vida de prosperidade, obedeça seus pais. Ouça seus pais. Amém? Glórias a Deus. E aí o que acontece? A confusão era tanta que é necessário os otimistas intervir. Aí então Caleb fez calar o povo que estava confuso. E então todos se calaram. Olha o que Caleb diz. Então Caleb, fazendo calar o povo, perante Moisés disse: subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Olha só, a diferença de pessoas que têm uma visão espiritual. A diferença de pessoas que são submissas à sua liderança, que foram bem treinadas, que foram bem orientadas. É muito diferente. Aqui são pessoas otimistas que estão vendo a vitória diante deles, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da situação que parece tudo contrária. É aí que faz a diferença o homem de Deus, a mulher de Deus, povo que verdadeiramente tem sua fé fundamentada em Deus. Eles verem aonde ninguém vê, eles caminham por onde ninguém caminha. Entendeu, queridos? É isso. E aí, veja bem, mas os pessimistas, eles não desistem. Eles são alimentados por Satanás. Eles voltam a investir no povo. Entendeu, querido? E eles voltam a tentar trazer desânimo a esse povo. Se você continuar vendo aí, no capítulo 13, no versículo 30, você vai ver, olha o que diz aí. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos. Aí, ó, porém os homens que com ele tinham subido, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então veja bem, ali estava uma guerra de conflito. Por isso que muitas vezes, amado, você tem que ter muito cuidado quando você está em conflito. Você tem que ter muito cuidado quando você está questionando algo. Você
precisa ter o conhecimento de causa. Você precisa ter a segurança e a direção do Espírito Santo para que você não venha cometer erros absurdos como esses pessimistas aqui estavam cometendo. Entendeu, amados? Então aqui a gente vê essa guerra. Mas os pessimistas, eles não desistem. Naquela noite, todos ouviram e debateram os dois lados e choraram. Então eles debateram os dois lados e choraram. Mas vamos ver qual foi a reação desse povo depois de ter dormido, depois de ter acordado. O povo então resolveram se manifestar apoiando um lado. E eles escolheram, ou melhor, qual era o lado que eles escolheram? Os pessimistas. Ignoraram os otimistas. Por quê? Porque os otimistas eram apenas dois e os pessimistas eram um grupo de 10 pessoas, né? Então eles preferiram que ouvir os 10 em vez de ouvir os dois. Eles não fizeram uma avaliação, não foram para os pés do Senhor e falaram: meu Deus, com quem é que está a verdade? A quem eu devo seguir? Hoje tem muita gente seguindo gente errada por isso, andando com gente errada por isso, porque não para ouvir Deus, não para escutar o Senhor, não ora, não jejua, não espera uma direção de Deus. A ansiedade, a agonia vai chegando e a pessoa vai tomando decisão logo. Não, eu tenho que decidir isso logo, senão eu vou perder essa bênção. Não, eu tenho que fazer isso logo, porque senão amanhã já era. E aí faz negócio errado, toma prejuízo, compromete pessoas que estão ao lado delas com suas decisões erradas, com suas escolhas erradas. Não é verdade? Tudo por isso que a gente está aqui, precisamos tirar grandes lições dos ensinamentos do nosso Deus. O resultado de quem dá ouvido a quem não deve, o povo se levanta contra seu líder e contra o sacerdote. E murmuraram e começa todos a lamentarem. E aí, ó, no Números 14, do versículo 2 ao 4, olha o que diz. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Então, queridos, a gente vê aqui, esse povo vivia numa escravidão, vivia trabalhando para Faraó, não tinham direito a absolutamente nada. O seu único direito era acordar e trabalhar igual animais. Os seus corações ainda estavam no Egito. Seus corpos já tinham saído do Egito, mas seus corações ainda estavam no Egito. Nosso problema, querido, muitas vezes é isso. É que nós estamos dizendo que somos de Deus, estamos anunciando que somos de Deus, mas muitas vezes a gente ainda não quis largar a velha criatura. Não quis largar o pecado, não quis mudar, não quis renunciar, não queremos nos esvaziar, não queremos deixar o Espírito Santo ser o Senhor absoluto das nossas vidas. E aí com isso o que acontece? Pagamos o preço, sofremos, fazemos pessoas sofrerem, levamos uma vida de derrota e muitas vezes terminamos a vida frustrados e desanimados. Por quê? Porque fomos negligentes, por escolha nossa, por decisão nossa. Entendeu, querido? E aí a gente vê essa situação acontecendo. Agora nem mais o seu líder, seu Deus, não serviu mais. É sempre assim. A ingratidão que consome o coração daqueles que ouvem pessoas erradas, eles esquecem tudo. Já viu aquela mãe, aquele pai que trabalha ali na educação do filho, na orientação do filho, e aí de repente aquele filho vai estudar, está numa determinada idade, e aí tudo aquilo que o pai falou, que a mãe ensinou, é jogado por terra, e ele vai mergulhando naqueles conselhos do colega, do amigo, e vai se deixando levar por aqueles caminhos estranhos. E aí daqui a pouco o que acontece? Está muito longe de casa, muito longe da família, sofrendo, magoado, chateado, cheio de mágoa, de ódio, de rancor. E aí quando volta para a casa do pai, volta uma pessoa totalmente diferente daquilo que saiu. Entendeu? Quer dizer, aqui a gente vê que essas pessoas estavam com um comportamento errado. Agora não servia mais. Moisés pagando o preço, acordando e dormindo com aquele povo todo dia, guiando aquele povo, renunciou à vida maravilhosa que ele tinha no palácio de Faraó, que era filho da filha de Faraó, e aí teve que abrir mão de tudo aquilo, se entregou a Deus, deixou Deus o conduzir como canal, como instrumento, e agora para eles não servia mais. Entendeu, amado? Moisés e Arão caem de tristeza diante da reação daquele povo ingrato ao Senhor, depois de tantos milagres e de tantos livramentos que eles receberam. Eu fico aqui, amados, imaginando quantos pastores hoje que estão tristes, desanimados, decepcionados, com ovelhas ingratas, que chegaram na igreja todo arrebentado, chegaram na igreja todo
doente, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, foram ajudados, foram colocados de pé, e agora eles estão de pé, tão bem, e aí simplesmente aquele pastor já não serve mais, aquela igreja já não serve mais, só servia enquanto era interessante para ele. Oh, amados, esse tipo de gente de ingratidão é terrível. Eu fico imaginando a ingratidão, o que Jesus não passou liderando aquele povo. E aqui Moisés estava sentindo na sua pele a ingratidão desse povo ingrato. Não tem coisa pior, queridos, do que ingratidão. Já viu aquele filho que é cuidado dentro de casa, que é assistido dentro de casa, que a mãe, o pai cuidaram quando estava doente, cuidaram quando era pequeno, trocaram fralda, fizeram tudo e de repente simplesmente ele se vira contra seus pais. Isso é muito feio, amados, isso é muito terrível. Por isso, em nome de Jesus, nós precisamos nos achegar a Deus para que essas coisas não batam a nossa porta. Amém? Veja bem, Josué e Caleb rasgam as suas vestes e tentaram convencer as pessoas, mas infelizmente eles não tiveram sucesso. Eles foram ameaçados, eles iam ser apedrejados. Olha, a situação já estava partindo para a violência, a situação já estava partindo para a justiça própria de cada um. E a situação estava tão grave que foi necessário uma intervenção divina. Foi preciso Deus agir no meio daquela situação. Entendeu, queridos? Nisso, a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Números 14, no versículo 10, a parte B, e no versículo 11. Amados, devido à rebelião do povo contra Moisés, Arão e a Deus, ele resolve então distribuir todo aquele povo, mas Moisés então clama intercedendo pelo povo, ou seja, Deus iria destruir todo mundo. Deus ia ali, sabe, apagar, Deus ia ali destruir, Deus iria acabar com todo aquele povo. Tão grande ficou a ira de Deus contra a rebeldia daquele povo, a ingratidão daquele povo. Olha, Deus odeia, Deus não aceita a rebeldia, Deus não aceita ingratidão. Saibam as pessoas que têm esse tipo de comportamento, que elas precisam, em nome de Jesus, abrir mão. Elas precisam renunciar a isso, elas precisam abandonar a isso, porque senão elas não entrarão no reino de Deus, porque Deus não admite. Deus aqui queria destruir todo esse povo. Se não fosse aqui o amor de Moisés, o amor de Arão, se não fosse eles clamarem. Vamos continuar aqui. A promessa e seu cumprimento. Aí veja bem, devido à rebelião, todo o povo contra Moisés, Arão e Deus, ele vai e se rebela. Mas o que? Moisés então clama, intercede pelo povo. Então nós vamos ver aí 14, no versículo 12 ao 23. Vocês vão, depois você faça uma leitura mais aprofundada aqui, pra gente não ficar com a live muito grande e muito pesada, certo? Então veja bem, foi preciso Moisés e Arão interceder pelo povo. E Deus, por amor a Moisés e por amor a Arão, poupou aquele povo. Entendeu, querido?